Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo pra gente entrar nessa polêmica das últimas semanas, que é a eleição na Venezuela. Será que Nicolás Maduro realmente foi eleito, não foi eleito? Será que a oposição ganhou ou não? Então fica nesse vídeo pra gente comentar, falar um pouco a respeito e tentar desmistificar algumas coisas, entender outras e focar um pouco mais nesse conceito sobre o que de verdade é democracia. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha, faz ele chegar ao maior número de pessoas possível, ajuda aqui o canal do Professor Tatuado a crescer, para que a gente consiga expandir e levar conteúdo inteligente para essa internet afora, fechou? Bom galera, mais uma vez a gente tem eleições acontecendo lá na Venezuela, tem gente que diz é uma ditadura, tem gente que diz que não, e aí, é ou não é uma ditadura? A gente precisa sacar sobre o que é de verdade democracia. No meu entendimento, o que acontece lá não é uma democracia, mas daí vai ter gente que vai chegar aqui e vai defender que é. Mas assim galera, eu não concordo com o que está acontecendo na Venezuela. Para mim o Maduro já passou do tempo, já tá maduro mesmo, já tinha que ter saído de lá. Cada vez mais a nossa luta por dignidade humana, por uma sociedade mais igual, mais justa, eu acho que ela se perde quando a gente precisa tentar fazer algum tipo de defesa para uma pessoa como é o Nicolás Maduro. E aí também pode deixar aqui nos seus comentários se você gostou ou não gostou da minha opinião também. A gente precisa realmente falar a respeito, porque assim galera, nosso mundo tá polarizado. Infelizmente as redes sociais têm inverdades, fake news, um monte de mentira pra tudo quanto é lado, um jogo de poder danado, a gente tem guerra acontecendo, a gente tem pessoas morrendo, é um momento de transição, a gente precisa sacar o que está acontecendo no nosso mundo, principalmente aí nas últimas décadas. E é lógico que nesse jogo de interesses de poder você tem informações sendo colocadas, e aí como que a gente vai conseguir julgar se elas são verdadeiras ou não, com informações que a gente pega distorcidas e que a gente também, vamos fazer aqui autocrítica, não consegue ter aquela profundidade de estudar, de criticar, de buscar saber se a informação é correta ou não. Só que a questão é, qual é a situação social que acontece na Venezuela? Não tem como negar que as pessoas passam dificuldade lá. E a gente precisa saber o que é a nossa defesa enquanto campo político. Eu me considero um humanista e eu me considero um democrata. Eu defendo a democracia, por mais dura que ela pareça ser. Em 2018, vocês não têm noção do quanto que me sofreu ter que pensar que a gente entregaria o poder pro Bolsonaro. Mas foi, as urnas deram resultado, a gente precisa confiar no nosso processo eleitoral e a gente passou aí por 4 anos desesperadores. Preciso até voltar um pouquinho antes, o próprio impeachment, golpe da Dilma. Ou seja, a gente não concorda, mas a defesa desse processo todo acabou acontecendo e passou, e hoje a gente tem um governo progressista eleito de novo, o Lula que está no poder, que aliás, o próprio Lula, um democrata, que foi preso de forma injusta, ele já provou isso na justiça, ele buscou a sua inocência e hoje é presidente de novo do nosso país. E aí vem uma diferença que a galera fala, o Lula apoia ou não apoia o Maduro? O PT colocou aquele posicionamento oficial apoiando a eleição do Maduro, equivocado por parte do PT, porque se vocês forem ler a questão ideológica, a via estatutária do Partido dos Trabalhadores, é um partido de viés democrático, galera. Porque assim, ó, o que a gente precisa entender? Nessa concepção de polarização política, a gente tem grupos políticos que se agregam para conseguir vencer o que a gente considera oposição. Vamos pensar na eleição de 2022 do Lula, uma galera se juntou que não necessariamente é petista ou gosta do Lula, mas entendeu que precisava votar no Lula para que Bolsonaro não fosse reeleito. A gente tem, por exemplo, comunistas que estão nesse grupo, que defendem a tomada de poder de uma forma radical e que não concordam e nem validam o que eles chamam dessa democracia burguesa, dessa democracia liberal que a gente vive no mundo hoje. Ou seja, eles não concordam nem com o sistema judiciário, nem com o sistema de voto. Então, se eles pudessem, eles de repente tirariam lá a extrema-direita do poder de uma forma ditatorial e colocariam uma outra ditadura, só que daí da esquerda, porque eles têm o entendimento de que isso é correto. Isso a gente precisa entender que aconteceu, por exemplo, na nossa ditadura militar aqui no nosso país. Tinha uma galera que lutava contra a ditadura da extrema-direita, mas que não era necessariamente em prol da democracia. Tinha gente que defendia uma luta armada para tirar a ditadura militar do poder, mas impor uma outra ditadura, a ditadura do proletariado, da esquerda. Então vocês entendem essa ideia do que é defender necessariamente uma democracia ou não? Eu venho aqui dizer para vocês que eu defendo o processo democrático. O voto precisa ser a voz do povo e o povo precisa aprender a votar. E o que acontece hoje na Venezuela, isso para mim tá longe de ser democracia. Só que daí você vai falar, porque a Venezuela, ela luta contra um processo neoliberal, porque tem aquela pressão imperialista dos Estados Unidos. Tem, super concordo com isso, tem mesmo. Só que aquela questão é até que ponto a gente precisa validar essa luta e aí a gente vai quebrar as nossas próprias regras. Em 8 de janeiro aqui no nosso país, a gente lutou contra uma tentativa de golpe da extrema-direita que não considerou as eleições democráticas do Lula. Assim como lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, quando o Biden foi eleito, também existiu aquela tentativa de golpe. E a gente foi nas mídias, eu fui nas mídias e critiquei pra caramba aquilo lá, porque tá errado, porque é antidemocrático. Agora, o que tá acontecendo na Venezuela? Aí eu vou concordar, porque é teoricamente de uma esquerda. E aí, galera, a gente precisa se aprofundar muito nessa discussão. Será que Maduro hoje é um regime necessariamente de esquerda? A gente vai querer me bater por causa disso. Os comunistas também vão querer chegar junto. Mas, meu povo, a gente precisa estudar com muita calma isso. Qual o interesse dos Estados Unidos na Venezuela? É fato, petróleo.
Assim como a gente tem brigas acontecendo na Bolívia, porque é um dos países que tem as maiores reservas de lítio do mundo. E aí você percebe que não é necessariamente uma briga por democracia. Porque se fosse, como que a gente explicaria? Muita gente tem fundamentado isso. Vejo muita profundidade nesse argumento. Por que ninguém fala das ditaduras lá da Arábia Saudita, por exemplo? Teve Copa do Mundo agora, um país que tem ditador, cara. Por que ninguém mexe com aquilo lá? Fala, tá tudo certinho porque o povo tem dinheiro, porque a galera não passa fome? Mas e os direitos das mulheres? E os direitos LGBT? E a questão de direito de você eleger o teu próprio representante? Isso não conta? Coreia do Norte. Uma dúvida, né? Muita gente não tem a mínima noção do que é. Perceberam que não tem um foco profundo com a Coreia do Norte? E se você for parar pra ver, não é necessariamente uma questão geográfica de interesses grandes pra gente que quer explorar. Que a questão principal do imperialismo é essa, galera. É exploração. Pura e simples. Eu coloco meu posicionamento totalmente crítico ao que é o governo Maduro da Venezuela. Na prática, é sim uma ditadura. É um cara que já passou do tempo de estar lá. E acho que isso é uma coisa fundamental que falta na esquerda. Que é você literalmente assumir que naquele momento tu perdeu, cara. Não deu certo, se foi uma tentativa boa, se o chavismo é pelo povo ou não é pelo povo, hoje não está sendo. Onde estão os documentos oficiais dessa votação? Porque se fosse uma votação que você não tivesse dúvidas, com certeza estariam colocados as atas das votações, etc. Então, se aqui no Brasil a gente defende o sistema de voto, uma forma muito gigante essa democracia, não pode ser diferente na Venezuela e nenhuma outra parte do mundo. Eu penso, de novo, como humanista que sou, que as revoluções que precisam acontecer no mundo não mais precisam estar com armas em punho, com ódio, com violência. Essas revoluções, elas carecem e precisam ser intelectuais, precisam ser culturais. Então, eu deixo nesse meu vídeo o meu repúdio ao que está acontecendo na Venezuela. Aqui no nosso Brasil, a gente entra agora em processo de votação nos municípios para eleger prefeito, para eleger vereador. A gente precisa se ater também nesse contexto de votação para que de verdade seja democrático. Precisa lutar contra fake news. A gente precisa regular a rede social. Nós precisamos entender que para existir a democracia, precisam ter regras e que as pessoas, para votarem, elas precisam de conteúdo. Saber criticar a informação, julgar a informação. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer nesse vídeo. Não sei se eu falei demais ou falei de menos. Tá aberto nos comentários. Coloca a tua opinião. Concorda comigo? Não concorda? O que você acha disso? Deixa seu like ou seu dislike, sei lá. Mas o importante é curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos fazer essas informações, esses debates serem cada vez maiores para que a gente possa realmente viver num mundo melhor. Aquele abraço, até o próximo vídeo.